prática de mindfulness para as sensações de desconforto no corpo. Para esse exercício, verifique que você esteja sentado, se possível com os olhos fechados, com os braços soltos, as pernas descruzadas, com a coluna vertebral ereta. Uma postura que a gente não esteja totalmente relaxado e nem totalmente rígido. Que o corpo esteja acordado, que a sua atenção esteja presente nas sensações do seu corpo sentado. Perceba inicialmente todo esse contato do seu corpo com a cadeira, onde você esteja, assim como as sensações de contato também que existem ali entre os pés e o chão. Perceba a variedade de sensações no seu corpo, em todas as regiões musculares e na pele. Notando que existem partes do corpo que estão quentes, partes que estão frias. Perceba as zonas mais intensas, assim como as sensações também de suavidade nos seus músculos e pele. Note que nesse todo da experiência do corpo existe também a experiência da respiração. Percebe esse movimento respiratório do ar entrando e o ar saindo continuamente. Não precisa controlar a respiração, não é necessário relaxar ou fazer qualquer coisa. O objetivo dessa prática, primeiramente, é observar e perceber essas sensações que já acontecem automaticamente no corpo, que vão acontecendo. Fazer um zoom nessas sensações. Sem nenhum interesse especial, a não ser o de prestar atenção e participar o melhor que você possa do que esteja ali, onde a sua atenção vai. Sem julgar, sem o auxílio da linguagem, veja se é possível simplesmente perceber as sensações. Quando você notar que a sua mente começa a pensar sobre essas sensações, a dizer coisas, apenas registre que isso está acontecendo, né? O papel da mente é esse: falar, avaliar, descrever. Você vai perceber isso e vai gentilmente trazer a sua atenção de volta simplesmente para a observação do sentir. Quantas vezes for necessário. Isso vai ser um treinamento que a gente também vai aqui desenvolver ao longo desse exercício. Então perceba essa expansão da inspiração e todos os músculos e partes do corpo envolvidas
nesse movimento, assim como o movimento de expiração. Traga uma curiosidade nesse processo, nessa experiência, como se fosse pela primeira vez, toda vez que você começasse a respirar. Fosse a primeira vez que você fizesse isso. Estou intencionalmente trazendo essa curiosidade para a respiração. E para o corpo como um todo. Gostaria agora que você percebesse se existe alguma parte do seu corpo mais intensa. Tensões geralmente são acumuladas nas regiões dos ombros, do pescoço para algumas pessoas, na lombar, nas costas, outros no joelho, ou alguma área específica de desconforto ou dor que você tenha sentido no seu corpo. E eu quero que você traga a sua atenção para este lugar mais intenso. Ao trazer a sua atenção a esse lugar, eu gostaria que você notasse o que acontece ali, com curiosidade. Novamente, se for possível, sem julgar, sem o auxílio da linguagem para se relacionar com essa experiência. Sem ter que dizer que isso é bom ou ruim. Simplesmente notando as sensações musculares ali, a sensação da pele, percebendo o que acontece nesse ponto, como o seu músculo se comporta. Traga toda a sua atenção nesse lugar. É como se fosse, talvez esse lugar, um punho fechado, bem firme e rígido, que de repente e gradualmente vai se abrindo. Esse punho vai se abrindo, bem lentamente, como se você estivesse soltando a sua palma da mão. E respirando ali, sem pressa, sem agenda, ou seja, não esperando nada em troca, apenas percebendo essa região e trazendo uma curiosidade livre do julgamento ali, sem criticar. A gente vai fazer uma coisa diferente hoje. Em vez de a gente criticar essa sensação, a gente vai cuidar dela. Talvez para si mesmo mentalmente, dizendo, deixa eu sentir o que está aqui. E nesse deixa eu sentir o que está aqui, veja se é possível abrir mais e mais esse punho fechado nessa região. Como se você estivesse literalmente deixando toda essa resistência que existe ao redor dessa região cair, amolecer, se desfazendo. É um processo contínuo. E a respiração te auxilia nesse processo contínuo de prestar atenção às sensações que estão ali nesse lugar, a suavemente respirar ao redor dessa área de resistência. E o melhor que você possa, deixando essa resistência de lado, cair. Sem exigências, sem expectativas, simplesmente atenção, presença
que é livre da crítica. Tão comum às vezes a gente perceber algo desprazeroso e ter uma opinião negativa sobre isso. E eu gostaria que você praticasse uma coisa diferente hoje, que é apenas perceber, olhar de perto essa sensação, perceber que existe uma resistência ao redor desse ponto. E o melhor que você possa, e isso não vai ser perfeito, você vai desfazendo essa resistência. E perceba como é a experiência de deixar de resistir e simplesmente aceitar o que está ali. Deixar ser o que quer que esteja ali, ser. Sem resistência. Perceba essa experiência de deixar de lado a resistência por um momento. É possível que você note que pensamentos surgem nesse momento que a gente está aqui sentado, praticando esse exercício, e a gente não quer resistir a esses pensamentos igualmente, a gente quer observá-los assim como a gente observa essas sensações do corpo. Então, quando esses pensamentos surgirem, perceba-os como se você fosse o observador desses pensamentos surgindo. Gentilmente registre sua presença, retornando sem criticar a si mesmo ou o processo para a parte do corpo, e você encontra essa tensão, esse desconforto ou dor. E toda vez que você retorna para esse ponto de experiência de tensão, traga consigo uma curiosidade, um interesse ativo ali, o melhor que você possa. E continuamente desfazendo a resistência que está ali, com o auxílio da respiração. Uma respiração suave e gentil, que espera absolutamente nada em troca. Agora traga a sua atenção para a experiência do corpo como um todo. Faça um pequeno e breve scanner em todo o corpo, do topo da cabeça às pontinhas dos dedos do pé. E com essa atenção espaçosa, note também essa região da superfície do seu corpo. A sensação de estar sentado. Então, como esse exercício foi hoje para você? Como estava a sua mente? Sua mente estava presente? Ou ela se distraía a maior parte do tempo? Como foi deixar a resistência de lado na região de tensão do seu corpo? Como você percebeu isso? Como estavam as suas emoções? Quando elas surgiam e seus pensamentos também surgiam, como você reagia? A sua mente fazia algum comentário negativo nessa área de rigidez e tensão? Que comentários eram esses? Você se percebia julgando, avaliando o que estava ali? Como foi deixar de lado tudo isso e apenas perceber a sensação e deixar a resistência?
Quando entramos em contato com uma experiência de desprazer, a nossa primeira reação é resistir, frear, lutar, fugir dessa experiência. A prática de mindfulness nos convida a se relacionar com a dificuldade de uma forma diferente, de forma aberta, curiosa, sem julgamento, trazendo ali suavidade ao redor dessa área de desconforto e rigidez. É isso que estamos praticando e eu gostaria que você praticasse esse exercício durante toda essa semana, registrando os resultados, percebendo esses resultados, sem nenhuma expectativa fixa do que deve ser, do que deve acontecer. Deixe também essas expectativas de lado e leve os resultados da prática ao longo do seu dia.